Seguimos agora para o módulo 4. Nós estamos avançando para a fase final do nosso treinamento e queria só relembrar aqui que no módulo 1 nós tivemos toda a base conceitual e de importância dos indicadores para a área de RH. Então, ali nós abordamos todo o contexto introdutório para que você possa entender, conhecer e avaliar de forma mais ampla a importância dos indicadores. No módulo 2, nós tivemos ali a avaliação das regras, as fórmulas de cálculo dos principais indicadores que a gente trouxe para esse treinamento. No módulo 3, acabamos de terminar aqui, né? E trouxemos mais de 30 indicadores para a área de DP e de RH. Uma ambientação muito prática, onde você pôde acompanhar ali em várias planilhas e gráficos, informações, né, indicadores e gráficos, para que você possa ter uma avaliação de como conduzir o aspecto prático ali do seu dia a dia, para que você possa introduzir essa informação e essa rotina dentro do seu escopo de entrega, ok? E agora a gente vai entrar falando sobre a análise de indicadores. Essa é a fase onde eu considero a fase mais importante no sentido de que, se você executou as três primeiras e não fizer essa, as três primeiras perdem totalmente o seu valor. Ok? Não adianta entender a importância, conhecer conceitos básicos, não adianta conhecer regras e fórmulas de cálculo, não adianta ter planilha preenchida, bonita, com gráfico, se você não analisou. Ok? A análise dos indicadores vai apontar necessidades de melhorias, necessidades de ações concretas e identificação se de fato você está no caminho certo, ok? É muito importante que você tenha isso como premissa básica antes de você iniciar essa etapa. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos falar sobre como que você pode analisar indicadores usando a tecnologia ao seu favor, ok? Você poderia fazer essa análise de forma pessoal, né, sensitiva, individual, com base na sua experiência, pode ser muita, pode ser pouca, pode ser nenhuma, e com base nisso, tá? Eu quero trazer uma forma que facilite o seu dia a dia. Como aqui na Rota do DP nós temos a premissa de sempre trazer para os nossos alunos a rota mais fácil e mais segura para determinados processos dentro da área de IDP e de RH, aqui também não será diferente. Então, nós mostraremos para vocês os caminhos que você pode utilizar usando a inteligência artificial, a tecnologia ao seu favor. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu quero usar, tá? Eu quero usar primeiro a planilha do turnover que nós utilizamos na, na aula de análise do turnover, ok? É a mesma planilha. Nós temos aqui os dados que foram preenchidos naquela aula, tá? E a gente preencheu até o mês de setembro e a gente, né, outubro, novembro e dezembro não está preenchido. Mas, logicamente, quando você for fazer, né, eu estou gravando essa aula em setembro de 2025, mais uma vez, e quando você for aplicar essa, esses indicadores na sua empresa, você vai ter informações baseadas no mês, dentro do ano que você tiver, né, no mês que você estiver apurando os indicadores. Lembrando que os indicadores eles são apurados com base nos dados do mês anterior, ok?
Então, por exemplo, eu coloquei aqui, estamos no dia 22 de setembro, eu já coloquei aqui como um exemplo do indicador de turnover de setembro de 2025, porém ainda não terminei o mês, tá? Pode ser que alguém seja demitido e mude o turnover, ok? Então, aqui é um ambiente de exemplo. Então, você, quando for apurar os seus indicadores, use sempre dados do mês anterior. Então, virou o mês de setembro, ou seja, quando você entrar no mês de outubro, você vai ter todas as informações reais que aconteceram em setembro. Então, como eu estou em setembro, eu posso garantir que as informações de agosto estão ok. Então, sempre lembrando que é importante você preencher os indicadores e as informações depois que o mês tenha fechado, ok? Então, início de setembro, eu preencho todos os dados do mês de agosto aqui. Ó. Então, eu sei que agosto tivemos 2 admitidos, 4 demitidos, temos 2 afastados e eu tenho ali funcionários efetivos 88. Tá? Então, com base nessa informação, o que, que eu tenho aqui? Eu vou selecionar esses dados, ok? Vou copiar esses dados aqui e eu vou para onde? Eu vou aqui no ChatGPT e vou dizer o seguinte: o chat, analise os dados da planilha de turnover de 2025. Gostaria também que analisasse quais meses foram mais altos para traçar planos de melhorias. Considere nesta análise que outubro a dezembro ainda não temos o percentual, o que ainda não aconteceu. Ok? Para traçar planos de melhorias que se aplicarem ao, às informações desta empresa. E aí, o que você vai fazer? Você vai colar aqui, ou você pode simplesmente inserir o arquivo, tá? Então, você pode inserir o arquivo. Deixa ele fazer a leitura aqui. Pronto. Você poderia inserir o arquivo por aqui, ó. Adicionar fotos e arquivos, tá? Aí eu fiz a cópia, mandei. Ó, vamos analisar os dados da planilha. Aí ele começou a fazer análise aqui, ó. Fazendo análise, terminou. Então, o que que ele trouxe aqui nessa análise? Análise do turnover. Ó. Meses mais altos do turnover. Fevereiro foi 11,69, janeiro teve 10%, agosto 4,55. Esses 3 meses destoam bastante da média anual de 3,25, principalmente janeiro e fevereiro, que indicam o início do ano com maior estabilidade de pessoal. Então já está sinalizando ali que janeiro e fevereiro normalmente é um mês que tem mais instabilidade, mas e aí ele trouxe por que está acontecendo esse turnover mais elevado, tá? Meses com baixo, botou aqui setembro, março, abril, julho e junho. Esses meses demonstram maior estabilidade, ou seja, de março para frente já dá uma estabilizada no turnover da empresa. Aí ele traz aqui no número de admissões e demissões, janeiro teve maior número, que foram 15, também alta de demissões, 8. Fevereiro, alto número de demissões, 9, e com poucas demissões, 9, com poucas admissões, 5, refletindo diretamente no pico do turnover. Agosto apresentou 4 demissões, com apenas 2 admissões, resultando em um pico elevado. Nos demais meses, tanto a admissão quanto o desligamento ficaram abaixo e equilibrados. Possíveis causas. Aí já vai trazer agora possíveis causas. Ó. Janeiro e fevereiro. Normalmente esse período concentra desligamentos por
reavaliações anuais, né? Ajustes estratégicos da empresa, corte de custo ou términos de contratos temporários. Aí, dependendo do segmento da empresa, né? Também pode haver maior rotatividade voluntária, que é pessoa buscando novas oportunidades após o recebimento do 13º ou reavaliações pessoais no início do ano. Então, pode ter mudanças, porque, pessoal, vou concluir esse ano aqui, ano que vem eu vou embora. Vou refazer aqui minha rota, vou ver que caminho que eu busco, enfim. Agosto, o pico pode estar relacionado ao ajuste no segundo semestre, mudança de metas organizacionais ou insatisfação acumulada ao longo do ano. Então, acumulou ali um período, o pessoal já não está mais feliz e aí decidiu sair da empresa. Tá? Ou a empresa fez uma análise no semestre anterior e começou a aplicar demissões. Planos de melhoria. Ó, reduzir desligamento no início do ano de janeiro e fevereiro. Ó, realizar pesquisa em novembro/dezembro para identificar insatisfações antes da virada do ano. Aqui já está te dando uma dica. Reforçar planos de carreira e feedback no final do ano anterior, evitando perdas no início. Criar planos de retenção para talentos críticos. Outra ação, atenuar pico em agosto. Antecipar conversas de alinhamento de expectativa com os colaboradores no meio do ano. Então, junho e julho já iniciar ali uma, uma conversa de alinhamento para tentar atenuar esse risco de saída no meio do ano, depois do meio do ano. Alinhamento de benefícios e políticas internas que possam estar impactando a motivação nesse período. Aí, a terceira, ele colocou aqui, manter a estabilidade nos outros meses. Ó, investir em programas de engajamento contínuo, monitorar indicadores de admissão e demissão para evitar desequilíbrio. Então, ficar ali acompanhando já é uma atividade da área, né, que olha para indicadores. Aí aqui, resumo final, os meses críticos de janeiro, fevereiro e agosto, o foco deve estar em ações preventivas para garantir, nesse período, como crime organizacional, retenção de talentos, análise estratégica e comunicação interna. Já os demais meses mostram estabilidade, que indica que a base de práticas da empresa funciona, mas precisa de reforço no momento chave do ano. Aí, ó, quer que eu monte um plano estruturado com responsáveis e prazos e indicadores para reduzir o turnover? Aí você pode dizer sim ou não, ou você pode falar assim, olha, se você quiser, tá? Você pode pedir para que ele acrescente mais duas ações do plano de melhoria. Você pode colocar aqui, ó, acrescente mais duas ações no plano de melhoria. Ó, ele botou foi plano de melhoria, identificar pontos de insatisfação, plano de carreira reforçar, conversa de alinhamento, revisão de benefícios políticas internas, programas de engajamento, monitoramento mensal de admissões e demissões. Ele aumentou para 8. Então, você tinha 3, eu pedi 2, ele aumentou, foi para 8. Agora o plano cobre prevenção, retenção, engajamento e gestão de talentos. Quer que eu monte um plano em formato de tabela? Aí fica aqui sempre a seu critério, tá? Eu vou dar uma pausa aqui. Esse é o primeiro passo, tá? Primeiro passo da análise. Ou seja, você vai identificar, escolher o indicador e vai copiar o seu indicador e pedir para que, né, você vai dizer o que que é. Você está dizendo que é um turnover, tá? Então, se você pegar lá uma análise de absenteísmo, se você pegar a análise de absenteísmo, você tem que escrever a planilha de absenteísmo do período de 2025, e aí gostaria que analisasse os meses, traçasse o plano de melhorias e tal. Então, você tem que escrever para ele do que se refere e colar os dados. Quando você cola os dados, aí ele já vai poder fazer a leitura e propor. Tá? Então, a gente vai parar essa aula para a gente complementar com uma outra aula que é um outro passo, né? Então, você, nesse passo dessa aula,
escolher o indicador. Então, você tem mais de 30 indicadores. Você vai escolher ali aqueles que são estratégicos para o negócio da sua empresa. E faz sentido você fazer a medição. Feita a medição, você precisa fazer agora as ações da, as análises de cada indicador. Então, a gente está fazendo de um exemplo aqui, mas você tem que fazer a aplicação para todos os indicadores que você escolher para a sua área, ok? E aí, na outra fase, eu vou dizer como que funciona a parte 2 da análise de indicadores. Nós não vamos fazer uma nova análise de um outro dado. Nós vamos falar de um complemento dessa aula com a etapa que vem seguinte, que é a estruturação de uma apresentação com esses dados para você apresentar para a gestão, para o seu líder direto, o seu gestor, para a alta gestão da empresa, enfim, para aquelas pessoas que estão aguardando que você apresente esses dados, tá? Então, vamos voltar na próxima aula para concluir essa etapa.